Olá! Sejam muito bem-vindos à nossa aula no meu canal Diálogos Imortais, dedicada a um dos maiores clássicos da literatura mundial, Moby Dick, de Herman Melville. Essa obra ela foi publicada em 1851, quando Melville tinha apenas 32 anos. Moby Dick é uma obra profundamente marcada e atravessada por ecos bíblicos, por ecos shakespearianos. Para a gente compreender a força colossal e avassaladora dessa obra, vamos adentrar com reverência alguns dos mistérios de Moby Dick. Mas é importante que a gente passe um olhar rapidamente sobre a vida do autor. Herman Melville, ele nasceu em 1819, na cidade de Nova York, numa família de origens inglesa e holandesa. A sua infância começou ali com relativa estabilidade, mas a situação muda drasticamente quando o seu pai enfrentou graves problemas financeiros e declarou falência em 1830. Pouco tempo depois, o pai de Herman vai morrer e deixa ali a família com grandes dificuldades. E diante dessa nova realidade, Melville precisou interromper seus estudos por volta ali dos 15 anos de idade e começou a trabalhar em diferentes ocupações para ajudar no sustento da família. Ainda jovem, Melville ele exerceu diversos ofícios. Ele foi bancário, foi professor, foi vendedor, foi trabalhador rural. No entanto, o rumo decisivo da vida de Herman Melville mudaria quando ele começou a viajar pelo mar. Em 1839, Melville ele embarcou como marinheiro em um navio que partia de Liverpool. E essa experiência despertou nele um fascínio profundo pelo oceano. Fascínio que se tornaria uma das grandes matrizes aí da sua imaginação literária. Alguns anos depois, isso em 1841, Melville ele iniciou uma longa viagem de 18 meses a bordo de um navio baleeiro pelos mares do Pacífico. E foi durante essa viagem, ali por volta de 1842, em que ele desertou do navio nas Ilhas Marquesas da Polinésia e viveu por alguns meses entre os habitantes locais. Ele acaba retornando ali aos Estados Unidos em 1844 e serve como marinheiro numa fragata americana. Essas experiências marítimas, elas se tornaram matéria-prima para um dos seus primeiros livros, que foi, o livro se chamava Type, Um Olhar sobre a Vida na Polinésia. E o segundo livro se chamava Homo, uma narrativa das aventuras nos mares do sul, que é uma continuação do seu primeiro livro, Type. Essas obras trouxeram grande sucesso imediato a Herman Melville e trouxeram para ele também grande popularidade e aceitação. Em 1847, Melville se casa e, alguns anos depois, ele se muda para o estado de Massachusetts. Lá, ele passa a viver numa fazenda. E, nesse período, ele desenvolve uma amizade com o escritor Nathaniel Hawthorne, que é o autor da A Letra Escarlate. E essa relação ali de amizade intelectual teve uma enorme influência na produção literária de Herman Melville. Nesse contexto ainda, que Herman Melville foi nesse contexto que ele escreve Moby Dick. E Moby Dick, retomo aqui, foi publicada em 1851. Mas, curiosamente, apesar de hoje ser considerada um dos maiores romances da literatura ocidental, Moby Dick não foi bem recebida na sua época. Na verdade, foi um fracasso. À medida que Melville ele passou a tratar de temas cada vez mais filosóficos, cada vez mais metafísicos, cada vez mais complexos, seu público começou a diminuir. Nas décadas seguintes, a carreira literária de Herman Melville entrou em declínio. Ele praticamente abandona a ficção
e passa a se dedicar principalmente à poesia. Em 1866, ele assume, então, um cargo burocrático como inspetor da alfândega em Nova York, e essa foi uma função que ele exerceu por quase 20 anos. Melville morre em 1891 e ele morre praticamente esquecido pelo público. Somente ali no início do século XX que a sua obra foi redescoberta e reconhecida pela crítica literária. Hoje, Moby Dick é considerado uma das maiores obras da tradição literária ocidental. E Herman Melville é considerado um dos maiores escritores de todos os tempos. Agora, vamos finalmente embarcar no navio baleeiro Pequod e acompanhar a sua tripulação nessa empreitada, nessa extraordinária empreitada metafísica. E o propósito da aula de hoje, no meu canal Diálogos Imortais, é que essa obra sublime, ela não seja apenas lida, mas ela seja vivida por quem a lê. Esse livro, se cumprir plenamente o seu papel, ele não vai deixar ninguém o que era antes de abri-lo. Se quisermos falar de Moby Dick, de Herman Melville, é importante a gente começar reconhecendo uma coisa. Mesmo que esse épico marítimo fosse apenas algumas das coisas que veremos agora, ele já seria uma obra monumental. Então, ainda que o romance fosse somente ali a história da obsessão de um homem determinado a derrotar o seu inimigo titânico, ainda que fosse somente o verdadeiro compêndio sobre os cetáceos, a obra de Herman Melville ela já seria extraordinária. Melville explora praticamente tudo o que se relaciona às baleias, desde a representação visual das baleias, até os aspectos da sua fisiologia, até os aspectos dos seus hábitos, comportamentos. Ainda que Moby Dick fosse apenas a exaltação da força avassaladora da natureza diante da fragilidade humana, ainda que Moby Dick fosse apenas um retrato minucioso de uma atividade econômica do século XIX, a indústria baleeira, já teríamos ali um documento literário de enorme valor histórico. A obra, ela apresenta um panorama detalhadíssimo da atividade baleeira norte-americana do século XIX, especialmente da caça ao cachalote, da caça-baleia, para a extração do óleo. Melville ele descreve pormenorizadamente o cotidiano dos baleeiros, os métodos de caça, os processos de dissecação, a exploração econômica da baleia e até aspectos curiosos, como a retirada do âmbar gris, que é uma substância que fica no interior do intestino de uma cachalote, de um cachalote de uma baleia doente. Então, Melville chega, inclusive, a mencionar no livro referências legais, referências que estão presentes na lei ligadas à atividade, como na antiga lei inglesa, que declarava que a baleia é um peixe real. Então, ainda que a obra fosse sobre tudo isso, por si só, já bastaria para tornar Moby Dick uma obra verdadeiramente grandiosa, monumental. No entanto, o romance ultrapassa tudo isso. Esse livro, como toda obra de arte, já diria Tolstói, é um labirinto infinito de conexões. E na aula de hoje, vamos somente explorar algumas dessas conexões infinitas. E para fins didáticos, vamos estruturar a aula em 3 partes. Na primeira parte, vamos explorar Ismael, o narrador Ismael, como uma figura simbólica multifacetada. Na segunda parte da aula, vamos explorar alguns dos simbolismos, alguns apenas dos simbolismos do sublime capítulo A Brancura do Cachalote. E na terceira parte, vamos explorar o capitão Acabe como o símbolo da rebelião metafísica. E aqui só um adendo rápido, eu prefiro falar Acabe, pois Acabe está de acordo com a tradução do meu livro. Mas sabemos que esse nome, Acabe, é de origem hebraica
e no inglês, por exemplo, é pronunciado Ahab. Mas aqui, em português, vamos ficar com a pronúncia Acabe, o capitão Acabe. A abertura do livro Moby Dick, ela entra com a famosa e a célebre frase "Chamei-me de Ismael". Ismael é o narrador e testemunha da história. A sua voz funciona como ponte entre nós, leitores, e os acontecimentos trágicos vividos a bordo do navio baleeiro de nome Pequod. Ismael não é apenas o narrador da história. Ele é a consciência literária que transforma essa história em reflexão. Ele é o filtro filosófico da narrativa. Ismael é a consciência que pensa a experiência, que interpreta o que é vivido. Sem Ismael, não há romance. Sua experiência no mar não se limita à ação. É Ismael que pensa, que reflete, que interpreta e que dá significado aos fatos. Ismael, ele transforma a experiência da caça à baleia em tratado filosófico, em estudo científico, em reflexão teológica, em análise simbólica. Ismael está sempre entre o acontecimento e o significado. Ismael é uma figura simbólica multifacetada. Ismael é contemplativo, mas o seu pensamento é errante, é especulativo, é associativo, muitas vezes paradoxal. Ismael é intelectualmente curioso e filosófico, com inclinação à reflexão e à meditação filosófica profunda. Ismael oscila no livro entre fé e dúvida, entre ciência e mistério, entre ironia e reverência, entre sentido e niilismo. Ismael é um narrador que investiga, em vez de nos oferecer uma resposta definitiva, categórica a respeito das suas reflexões filosóficas e metafísicas. Ismael acumula hipóteses, conjecturas, elucubrações, teorias, e ele tenta explicar os fenômenos que vão além da experiência imediata ou da ciência empírica. Ismael, ele é um observador pensativo, minucioso, detalhista, perspicaz. Ele é muito perspicaz, ele tem um humor irreverente. Ismael, ele permanece ali no livro na postura de quem observa, de quem interroga, de quem suporta a ambiguidade, que suporta o paradoxo da realidade, que envolve destino, que envolve acaso, que envolve livre-arbítrio. Ismael, ele aceita que o mundo seja maior que qualquer interpretação racional. Então, o narrador Ismael, no livro, ele diz muito pouco sobre si mesmo. Nós sabemos apenas que ele é da ilha de Manhattan, que ele tem pouco dinheiro, que é um homem um tanto solitário, porque ele não menciona família ou amigos que o prendam à terra firme, e ele diz que foi criado no seio da igreja presbiteriana. No entanto, Ismael nos conta uma disposição metafísica muito específica. Ele nos conta no livro um estado de ânimo que o leva a servir como marinheiro, que o leva periodicamente à busca do mar. E esse estado de ânimo, ele revela sentimentos subjetivos muito particulares de Ismael. Ismael compara ir para o mar à alternativa à pistola carregada, à alternativa, portanto, ao suicídio. Ele nos diz que quando começa a ficar melancólico, e esse sentimento, de melancolia, ele se refere no livro como um novembro úmido e chuvoso em sua alma. Quando ele diz isso, quando ele começa a sentir esse sentimento, ele diz que está na hora de zarpar para o mar. Ismael, ele descreve a si mesmo como um marinheiro simples, mas ele está longe de ser um simples marinheiro. Ismael, ao contrário dos outros marinheiros que caçam baleias,
motivados por ganhos materiais, Ismael ele se lança no mar movido por inquietação interior. Ele diz no livro que é atormentado ali por uma eterna coceira por coisas remotas, que ele ama navegar em mares proibidos. Então, nos primeiros capítulos do romance, Ismael ele sai de Manhattan, ele passa por New Bedford e ele segue para Nantucket, que é o principal porto baleeiro. E ali ele se junta à tripulação do Pequod. A tripulação do Pequod, ela era comandada sob a mão de ferro do obstinado capitão Acabe, que se apoiava sob uma perna de marfim, pois a sua perna verdadeira fora arrancada pelas mandíbulas de uma gigantesca baleia. A baleia Moby Dick. Acabe, ele comanda a tripulação sem revelar ali os seus reais e sombrios propósitos. O capitão Acabe, ele estava possuído por uma obsessão. Ele estava ali movido por uma monomania, uma ideia fixa. Caçar a enorme baleia branca Moby Dick que arrancou sua perna. Toda a vida do capitão Acabe converge para essa ideia fixa, monomaníaca, dolorosa, ainda que o preço seja a própria vida e a de seus companheiros. Ismael, ele não se lança à obsessão de Acabe. Ele observa tudo. Ele observa os homens, ele observa os rituais do navio, ele observa o mar infinito, a baleia, a obsessão de Acabe. O seu pensamento contemplativo impede que Ismael caia no impulso fáustico de Acabe. Ismael reflete no livro sobre o que é o homem. Então ele faz meditações profundas sobre a finitude, sobre a nossa condição limitada, sobre a nossa condição mortal. Ismael ele medita profundamente sobre o que é a natureza. E a ideia de natureza não só entendida como meio ambiente, mas o que são realmente as coisas. O que é a baleia? O que é o mar? O que é o céu? O que são os elementos que nos circundam além do homem? Ismael, então, ele descreve, ele classifica, cataloga as baleias com pretensão quase científica. Ele cria sistemas, ele cria categorias, subdivisões, de maneira enciclopédica. Seus capítulos científicos sobre cetologia, ou seja, as suas longas digressões a respeito da função e da anatomia das baleias, é algo quase exaustivo. Mas ele, Ismael, ele não se contenta em descrever a realidade apenas como um naturalista. Não. Ismael, ele filosofa. Ismael arrisca conexões entre ciência, entre mito e metafísica. Ismael procura, ele busca um entendimento abrangente da realidade. Ismael também reflete sobre o que é o sobrenatural, o que é o transcendente, a fonte do ser, a fonte de tudo que existe. O que é essa realidade que está por trás de todas as coisas, que sustenta o que está por trás do homem, o que está por trás da natureza, que sustenta tudo isso, o que fundamenta tanto o homem quanto a natureza. Cada descrição de Ismael abre espaço para uma indagação. Então, tudo que Ismael contempla, ele interroga, ele indaga. Essa tensão no livro é essencial. Então, a paisagem marítima, por exemplo, se torna uma reflexão sobre a condição humana. A sua amizade com o arpoador Queequeg vira meditação sobre fraternidade. A sua análise do peixe rápido e do peixe pequeno se torna uma meditação profunda sobre ganância humana. E o magnífico A Brancura do Cachalote, que é o capítulo
uma composição literária maravilhosa do capítulo 42, a cor branca da baleia transforma-se, graças às reflexões e às meditações filosóficas e metafísicas de Ismael, em uma colossal investigação, que será a parte 2 da nossa aula. No início do livro, Ismael ele chega a uma hospedaria em New Bedford e descobre que terá que dividir a cama com um arpoador polinésio chamado Queequeg, que era um canibal. Ismael temia o misterioso e canibal Queequeg, pois sabia que ele era um canibal. Porém, depois de pensar com ele mesmo que Queequeg não passava de uma vã criatura humana como ele vai chegar à conclusão que tinha tantas razões para temer a si próprio quanto tinha para temer Queequeg. Aí vem uma outra famosa frase de Ismael, que é: melhor dormir com um canibal sóbrio do que com um cristão embriagado. Essa frase não é tolerância multicultural. É uma crítica à hipocrisia moral da Nova Inglaterra protestante do século XIX. Nessa frase, Ismael formula de uma maneira irônica, como era o humor de Ismael, um princípio moral baseado na conduta real das pessoas, e não na identidade religiosa ou cultural. Ismael está dizendo que ele prefere a companhia do selvagem Queequeg com domínio moral, que age com sobriedade e dignidade, a quem somente ostenta rótulos civilizados, mas é, na prática, um hipócrita. Queequeg, o selvagem arpoador, ele é, paradoxalmente, o homem mais civilizado a bordo do Pequod. Ele, heroicamente, ele salvou 2 marinheiros da morte iminente, arriscando a própria vida. Queequeg era naturalmente moral, enraizado em tradições, afetuoso, espontâneo, responsável, mas ainda assim profundamente enigmático. A gente não consegue decifrar os símbolos que estão tatuados no corpo de Queequeg, nem decifrar o enigma vivo que ele próprio representa. Por que, por exemplo, Queequeg não retorna para reivindicar o seu trono maori, sendo o herdeiro legítimo de uma linhagem de reis pagãos como ele? Por que alguém tão elevado escolhe acompanhar essa perseguição obstinada de Acabe? Diferentemente de Ismael, Queequeg ele não trava nenhum conflito, nem mesmo de nível emocional, com a própria existência. Ismael, ao conhecer Queequeg, ao desenvolver uma amizade com Queequeg, percebe que ele é respeitoso, que ele é leal, que ele é digno. Ele faz comentários assim ao longo do livro. E essa amizade profunda com o misterioso arpoador Queequeg revela algo essencial sobre Ismael, que é a sua abertura perceptiva em oposição à contração espiritual do capitão Acabe. Ao lado, então, do selvagem arpoador Queequeg, Ismael embarca no navio baleeiro Pequod, com uma tripulação composta principalmente por renegados, párias e canibais. Inclusive, o livro diz que tal tripulação, sob tais oficiais, parecia especialmente reunida por alguma fatalidade infernal para auxiliar Acabe na sua vingança monomaníaca contra Moby Dick. O nome Ismael faz também referência, e aqui eu chamo a atenção para um outro eco bíblico que atravessa a obra. O nome Ismael faz referência a um dos filhos de Abraão na Bíblia, de mesmo nome, que foi banido para o deserto. E no romance Moby Dick, o mar é o deserto de águas de Ismael, simbolizando também ali a sua condição de pária. As advertências proféticas que surgem no início do livro ao destino trágico do navio baleeiro Pequod começam ali a surgir. Elias
uma figura enigmática, funciona como o profeta na Terra. Logo no início do livro, no porto de Nantucket, ele avisa Ismael e Queequeg sobre a verdadeira natureza do capitão Acabe, chamando o capitão Acabe de um homem sem Deus, e profetiza um destino terrível e trágico para o navio. Elias profetiza que quando o Pequod estiver no mar, o capitão Acabe irá para o túmulo, mas ele ressurgirá dentro de 1 hora, e que todos menos um, seguirão o capitão em sua perdição, antecipando o final da história. Starbuck, ele funciona como a consciência no mar. Ele é o primeiro imediato no navio Pequod. Starbuck, ele tenta repetidamente impedir o desastre. Ele argumenta contra a vingança monomaníaca do capitão Acabe, chamando de loucura, de blasfêmia. E no capítulo final, mesmo sabendo que o capitão Acabe está descontrolado, Starbuck ele faz um último apelo, dizendo que nunca é tarde demais, nem agora, nem no terceiro dia, para desistir dessa perseguição. Mas tanto Elias quanto Starbuck falham em alterar o curso da obsessão do capitão Acabe, que resultará no fim trágico do Pequod e de quase toda a sua tripulação, exceto Ismael. Enquanto Elias representa uma advertência ali externa e mística, Starbuck representa a tentativa interna de manter a humanidade e a razão frente à obsessão monomaníaca do capitão Acabe. Há também os 9 encontros do Pequod com outros navios, que funcionam como encontros proféticos. Quanto mais Acabe se aproxima da baleia branca imensa Moby Dick, mais fatais se tornam as mensagens dessas embarcações. Essas embarcações, elas, que são outros navios baleeiros, elas são espelhos do que vai acontecer ao navio do capitão Acabe e a sua tripulação. E aqui iniciamos a segunda parte da aula, o capítulo 42, a brancura do cachalote, que é reconhecidamente o maior capítulo já escrito em língua inglesa, e eu recomendo vivamente que você leia com muita atenção. Esse capítulo ele é tão vasto em termos de simbolismo que exige um processo altamente seletivo para essa nossa aula. Então aqui, sem uma ambição desmedida, eu opto por me concentrar nos 2 últimos parágrafos que encerram esse capítulo. Então, para fins aqui de uma melhor didática, vamos lendo e desvendando as entrelinhas, as camadas de sentido. Quem quiser pode acompanhar comigo pelo livro. Ismael diz. Ismael ele vai começar essa reflexão que vamos ler com a sua essa reflexão, diria, magnífica e filosófica e metafísica sobre a brancura do cachalote, e ele vai iniciar dizendo que já foi indicado o que o cachalote branco, a baleia branca, representava para o capitão Acabe, mas que ainda não foi indicado o que o cachalote branco, o que a baleia branca representava para ele. Então vamos lá. Ismael diz o seguinte: mas ainda não explicamos a magia desse brancor, nem aprendemos por que atrai com tanta força nossa alma, e mais estranho e bem mais portentoso, porque, como já vimos, é a um só tempo o símbolo mais significativo das coisas espirituais, mas ainda o próprio véu da deidade cristã, e deva ser também o agente intensificador nas coisas que mais apavoram a humanidade. Aqui, Ismael faz uma reflexão profunda sobre como a cor branca nos afeta de maneira contraditória, nos afeta de maneira ambígua.
Isso acontece porque o branco possui uma natureza paradoxal. Ele observa que, embora a cor branca seja tradicionalmente atribuída, como ele diz, à pureza, à santidade, à inocência, ao divino, ao véu da deidade cristã, como ele diz, ao mesmo tempo, essa mesma cor pode produzir o efeito oposto, o efeito de pavor, o efeito aterrorizante. E ele explica na continuação. Será que, por sua indefinição, ele representa os vazios e imensidades sem coração do universo? E assim nos apunhala por trás com o pensamento da aniquilação, quando contemplamos os brancos abismos da Via Láctea? Ou será porque, no fundo, o branco não é bem uma cor, mas a ausência visível da cor, e, ao mesmo tempo, a suma de todas as cores? Será por isso que há uma brancura muda e cheia de sentido numa ampla paisagem nevosa? Um descolorido, unicolor ateísmo, ante o qual recuamos? Ismael, ele sugere aqui que o branco nos assusta porque ele é, na verdade, uma cor indefinida, uma cor indeterminada, diferente da vermelhidão do sangue, por exemplo, que ele inicia o capítulo falando. Essa indefinição do branco, ela nos remete ao vazio. Essa indefinição do branco nos remete ao silêncio, à imensidão do universo, como se fosse o reflexo dessas imensidões impessoais, indiferentes e mudas do universo. A brancura, então, pode provocar uma sensação de pavor. Para Ismael, quando todas as cores desaparecem e resta apenas a cor branca, o branco absoluto, surge a impressão de que todo o significado foi apagado, nos deixando diante do sempre ameaçador nada. Nos deixando ali diante do sempre ameaçador nada. Isso é muito importante. O pavor é apenas a manifestação mais pronunciada desse nada. É aquela experiência em que o homem se torna consciente com maior clareza da precariedade da sua existência, da finitude do seu ser. Ismael, ele usa a metáfora de ser apunhalado por trás. Ele diz isso, a gente leu agora. Ele está dizendo o que com isso? Ele está dizendo que a cor branca ela tem uma qualidade enganadora. Enquanto a gente admira a beleza da Via Láctea ou de uma paisagem nevosa, de neve, como ele fala, nós subitamente somos atingidos pelo medo da finitude, pelo medo do nada, pelo medo da aniquilação. Na era do humanismo, isso é muito importante a gente contextualizar a fala de Ismael, essa digressão filosófica e metafísica dele está no contexto da era do humanismo. Então, há uma concepção de mundo completamente nova. O céu astronômico, infinito e vazio, ele não se parece com o céu medieval, com seu cosmos único, ordenado, organizado, hierárquico. Isso lembra algumas declarações de Pascal, do filósofo Pascal, que inclusive é um filósofo citado por Ismael no livro. O terror que o filósofo Pascal ele exprime diante do que ele chama de espaços infinitos. O homem ele está perdido nas solidões cósmicas ilimitadas. Então o homem se tranca no mundo da natureza. O céu e o inferno eles se fecham diante do homem novo. Mas abre-se-lhe o infinito dos mundos. E o homem tem medo do infinito, que lhe é estranho. Então, para Ismael, a brancura da baleia assume a forma de um símbolo misterioso, de um símbolo quase espectral, fantasmagórico, algo que desperta no homem tanto fascínio quanto medo, como se fosse um véu, como ele diz, que pode cobrir o rosto de Deus. Um enigma colossal, impossível de penetrar. Mas também, e ao mesmo tempo, olha o efeito paradoxal, a possibilidade de que por trás desse véu não haja nada, o tal do ateísmo unicolor que ele fala, que é apenas esse silêncio insondável da natureza.
Para Ismael, a brancura, a cor branca da baleia Moby Dick, ela não é apenas uma característica física, ela se torna um símbolo metafísico, capaz de despertar no espírito humano sentimentos contraditórios. Ou seja, o branco pode sugerir tanto o vazio, o nada, mas também pode sugerir o excesso de significado. Algo tão grandioso, tão colossal, que a razão humana ela não consegue acessar. E essa ambiguidade de Ismael é central na obra. Ele oscila entre fé e niilismo, entre fé e absurdo, entre sentido e absurdo. Ele nunca tem uma afirmação categórica a respeito disso. Então, ele conclui o capítulo com as seguintes palavras. Ele diz: de todas essas coisas, o cachalote albino era o símbolo. Admirais-vos, pois, da furiosa caçada? De todas essas coisas, o cachalote branco era o símbolo. Ismael, ele é o contraponto da visão de mundo do capitão Acabe. E aqui vamos entrar na terceira e última parte da aula. Qual é o simbolismo, do duelo titânico do capitão Acabe com a enorme baleia branca Moby Dick? Ismael, então, ele pode ser compreendido em contraposição ao capitão Acabe como o arquétipo do homem contemplativo, do homem que aceita a ordem natural, a ordem divina, em contraste, portanto, com o arquétipo do homem fáustico, que é encarnado pelo capitão Acabe, que consome e destrói tudo que é bom e belo. O capitão Acabe, portanto, ele encarna essa ideia de racionalidade sem a contemplação. É interessante porque no capítulo O Pôr do Sol, do livro Moby Dick, o capitão Acabe, ele confessa que ele não consegue fruir do pôr do sol, que representa justamente esse impulso fáustico, essa eterna insatisfação com a própria condição, esse impulso de controlar e de refazer o mundo. Então, fazendo um breve adendo, eu sugiro muito que você se atenha também ao capítulo A Grande Armada. Esse é um capítulo de inigualável beleza. A voz do narrador não é de Ismael, é do próprio Herman Melville. E ele contrapõe nesse capítulo a ternura da criação de Deus. Ele contrapõe ali a ternura da criação de Deus à agressividade fáustica do capitão Acabe. Herman Melville coloca nesse capítulo uma descrição absolutamente comovente e encantadora das mães baleias e seus filhotes e do que ele chama de amores dos jovens leviatãs nas profundezas. Esse capítulo é incrivelmente tocante e vale muito a pena que você se detenha sobre ele, que você leia com atenção. Agora nós vamos para a terceira, então, e última parte da aula, em que eu vou aqui pedir toda a atenção de você que está aqui, pois nós vamos entrar numa parte muito sombria, da obra, que é o mundo do capitão Acabe, representado ali, nesse microcosmos, no baleeiro infernal Pequod. Vamos lá. O capitão Acabe, ele só aparece no livro Moby Dick a partir do capítulo 28. E o capítulo 132, que é chamado A Sinfonia, é ali um respiro que antecede os 3 dias de perseguição do capitão Acabe e dos seus homens do Pequod à baleia Moby Dick. Então, o capitão Acabe, ele virando-se para o seu sempre imediato, o seu imediato Starbuck ali, sempre experiente e sensato, ele deixa cair por instantes a sua máscara de titã Prometeu revoltado e revela para nós a sua plena humanidade. Acabe, esse titã furioso,
ele de repente nos confessa de que ele se sente como se fosse Adão. Ele se sente como se fosse Adão, cambaleando sob o acúmulo dos séculos que se amontoam desde o paraíso. O capitão Acabe, ele se ressente, portanto. Ele não aceita a sua condição de homem caído, que depois da expulsão do paraíso, o homem tornou-se sujeito à morte física, ao sofrimento, às doenças, ao envelhecimento, ao trabalho penoso. O capitão Acabe, então, ele encarna a rebelião metafísica. O homem que se revolta contra a sua própria condição de criatura, contra a estrutura da realidade, contra a estrutura da criação, que ele considera absurda, injusta, ininteligível, incompreensível, pois ele é um racionalista profundamente decepcionado, que gostaria de dar uma explicação racional de tudo quanto existe, mas sendo incapaz de fazê-lo, ele conclui que nada faz sentido. Ele não aceita a sua condição de criatura, ele não suporta a sua limitação, sua natureza dependente e finita. Do capítulo 28 em diante, é a saga do capitão Acabe e não de Ismael que começa. A partir daí, Moby Dick pode ser chamado de o livro de Jó em alto mar. Porque as origens da luta do capitão Acabe, elas estão em Jó. Com uma diferença. Acabe é a contraparte de Jó. Acompanhe comigo. O vigoroso parágrafo final do capítulo 41 de Moby Dick começa com uma referência isolada a Jó. Então, Ismael, o narrador, ele diz, ele se referindo ao capitão Acabe, que aqui estava aquele velho ímpio grisalho, perseguindo entre maldições uma baleia de Jó ao redor do mundo. Quem é essa baleia de Jó? Quem é essa baleia de Jó? A expressão baleia de Jó evoca o livro de Jó, que é um dos maiores clássicos do livro de Jó, o clássico dos clássicos, que está na Bíblia, no versículo 40 e 41. Por isso, vamos a ele. Me permita ler aqui alguns poucos trechos onde Deus pergunta a Jó: poderás tu fisgar Leviatã com um anzol e amarrar-lhe a língua com uma corda? Serás capaz de passar-lhe um junco em suas ventas e de furar-lhe a mandíbula com um gancho? Ele te fará muitas súplicas e te dirigirá palavras ternas? Concluirá ele uma aliança contigo a fim de que faças dele sempre teu escravo? Brincarás com ele como se fosse um pássaro? Ou o prenderás com a coleira para divertir teus filhos? Será ele vendido por uma sociedade de pescadores e dividido entre os negociantes? Poderás crivar-lhe a pele com dardos ou a cabeça com arpões de pesca? Tenta pôr a mão sobre ele. Sempre te lembrarás disso e não recomeçarás. Tua esperança será lograda. Bastará a sua vista para te arrasar. Ninguém é bastante ousado para provocá-lo. Quem lhe resistiria face a face? Quem pôde afrontá-lo e sair com vida? Aqui, no livro de Jó, Deus revela todo o poder da sua criação. E através dessa revelação, Deus mostra a Jó o seu lugar de criatura. E mostra também o erro metafísico de Jó. O erro contra a natureza do ser. De que há um abismo entre Deus e a criatura. Então, pessoal, se o homem não domina nenhuma criatura da criação, como pode ele julgar a justiça de Deus?
E o que Jó responde a Deus? Me permita ler. Jó respondeu ao Senhor nesses termos: sei que podes tudo e que nada te é impossível. Quem é esse que obscurece assim a providência com discursos ininteligíveis? É por isso que falei, sem compreendê-las, maravilhas que me superam e que não conheço. Escuta-me, deixa-me falar, vou interrogar-te e tu me responderás. Meus ouvidos ouviram falar de ti, mas agora meus próprios olhos te viram. É por isso que me retrato e me arrependo no pó e nas cinzas. Como vimos agora, Jó, não sendo o capitão Acabe, ele jamais perseguiria o Leviatã munido de arpão. Mas o que o capitão Acabe respondeu a Deus? Diferentemente de Jó, o capitão luciferiano e prometeico Acabe, ele não aceita, como vimos, a sua situação, a sua condição de criatura. Acabe, ele não se arrepende, como Jó, no pó e na cinza, mas ele manda forjar um arpão pelo ferreiro, usando aço de ferraduras de cavalos de corrida e lâminas de barbear do próprio Acabe, tornando uma arma pessoal e fatal. Depois ele ordena que os 3 arpoadores pagãos do Picode, Quiquegue, Tastego e Dago, ele ordena que os 3 arpoadores pagãos batizem o arpão de aço, temperado com o sangue das 3 peles pagãs, como é descrito no livro, em vez de água, enquanto o capitão Acabe brada a frase blasfema em que ele diz: eu não te batizo em nome do Pai, mas em nome do diabo. Esse ato simboliza uma espécie de ritual sacrificial pagão no baleeiro Pequode. Mais um eco bíblico que atravessa a obra. Qual é esse eco bíblico? O nome Acabe também se refere ao rei idólatra e satanista da Bíblia, que introduziu e promoveu o culto ao demônio cananeu Baal ao construir um templo e um altar para ele, influenciado por sua esposa Jezabel. Então aqui nós temos mais essa referência ao nome também do capitão Acabe, uma referência bíblica. Então, o batismo físico ali realizado no navio baleeiro Pequode, esse batismo físico satânico do arpão com sangue pagão, ocorre no capítulo 113. Mas é o capítulo 36, que é intitulado O Convés de Ré, que Acabe, o capitão Acabe, revela à tripulação do Pequode a sua verdadeira intenção. Acabe, ele interrompe uma caminhada frenética e ordena que toda a tripulação seja reunida. Então ele revela que a missão do navio não é meramente exploração comercial, pescar óleo de baleia, mas sim o propósito de vingança monomaníaca para destruir a enorme baleia branca Moby Dick que arrancou sua perna. O capitão Acabe, ele então realiza mais um ritual satânico. Ele faz um brinde blasfemo e um juramento no Pequode. Ele pega um dobrão de ouro espanhol, prega no mastro principal do baleeiro e oferece para quem avistar a baleia branca. Em seguida, ele faz a tripulação beber rum dos seus arpões, os arpões invertidos, transformando esses arpões em cálices, numa espécie de paródia blasfema da comunhão eucarística. E faz todos jurarem morte a Moby Dick. E qual foi a reação da tripulação? A maioria da tripulação, contagiada ali pela retórica esmagadora do capitão Acabe e pela promessa de recompensa, grita em aprovação. No entanto, o imediato Starbuck,
que representa no livro, como já dissemos, a voz da moralidade racional, a voz cristã, ele fica horrorizado com a motivação de vingança do capitão Acabe, considerando algo blasfemo, uma loucura, algo irracional. Essa cena consolida o capitão Acabe como um ditador carismático, que transforma a tripulação num instrumento da sua própria ruína. Um ditador que vai afogar toda a sua tripulação junto com ele, exceto Ismael, que será salvo. É importante chamar atenção para a interação entre o capitão Acabe e as profecias de Fedala. Fedala é um arpoador persa, seguidor do zoroastrismo, que serve no livro como uma espécie de profeta pessoal e oráculo sombrio do capitão Acabe. Ele exerce uma influência quase demoníaca sobre a tripulação do Pequod. E no livro, a tripulação, ela vê o Fedala com muita suspeita, com muita desconfiança, chamando ele, às vezes, de o diabo disfarçado, ou a sombra do próprio Acabe. Fedala entrega ao capitão Acabe uma série de profecias que parecem prometer imortalidade, mas que são, na verdade, armadilhas linguísticas semelhantes às armadilhas das bruxas em Macbeth. Aqui nós já temos, então, novamente, o eco shakespeariano atravessando a obra. O capitão Acabe, em sua ubris, no seu orgulho desmedido, na sua soberba, ele interpreta essas profecias de Fedala de forma literal, de forma autoindulgente, para confirmar a sua sensação de imortalidade. O narrador Ismael, então, ele tenta compreender como é que a tripulação do Pequod acabou sendo arrastada para a obsessão do capitão Acabe. No entanto, não apenas a tripulação do Pequod é impotente diante da obsessão monomaníaca do capitão Acabe. Ismael descreve a tripulação como moralmente débil. A impotência da tripulação é impotência moral. Ela não tem força moral para resistir, para enfrentar o capitão Acabe. Então Ismael, ele se pergunta, ele se indaga por que a tripulação começou a odiar a baleia Moby Dick como o capitão Acabe odiava. De que magia maléfica suas almas estavam possuídas. Herman Melville, ele antecipa aqui a psicologia de massas, a escolha do bode expiatório, do inimigo comum como forma de exercer poder, de exercer dominação. Voltando a Jó, então, ele reconhece e aceita humildemente o limite da razão humana, finita, falha. Em contrapartida, o capitão Acabe, ele se rebela. Ele se rebela contra a sua condição de criatura. Ele encarna, como dissemos, a rebelião metafísica. O capitão Acabe, ele é uma espécie de Prometeu americano, assim como o titã Prometeu da tragédia de Ésquilo comete o pecado da ubris, da soberba, do orgulho. E assim, isso coloca o capitão Acabe numa linhagem muito específica. Na linhagem, por exemplo, do Satã, de John Milton, no livro Paraíso Perdido. Na linhagem, por exemplo, do Prometeu moderno, de Mary Shelley. Todos são homens que querem ser Deus. Então, enquanto Jó aceita humildemente o mistério de Deus, o capitão Acabe, ele quer perfurar o mistério. Enquanto Jó se humilha diante da criação, o capitão Acabe declara guerra contra Deus e a sua criação, na sua ambição desmedida. O problema do mal no mundo, ele é exatamente um desses mistérios que pertencem à esfera do Leviatã. Coisas que existem, mas nos são inacessíveis. Inacessíveis à compreensão racional humana. Moby Dick, a enorme baleia branca Moby Dick, nesse aspecto, ela é uma espécie de Leviatã de Jó, de baleia de Jó, moderno. Há um trecho no livro Moby Dick
que é um dos discursos mais importantes do capitão Acabe. Esse discurso aparece na conversa do capitão Acabe com Starbuck e revela a verdadeira filosofia da obsessão do capitão Acabe. Acompanhe comigo. Starbuck, ele diz o seguinte, ele exclama: vingar-se de um animal estúpido é o mais cego instinto que te inflama, loucura. Enfurecer-se contra uma criatura irracional, capitão Acabe, parece blasfêmia. Capitão Acabe diz o seguinte para ele: ouve mais um pouco. A fieirazinha mais profunda. Todos os objetos visíveis, homem, não passam de máscaras. Máscaras de papelão. Mas em cada fato, na ação viva, no acontecimento patente, alguma coisa desconhecida, mas raciocinante, projeta as matrizes de seus traços de dentro da máscara que não raciocina. Se o homem tiver de golpear, golpeie através da máscara. Como poderá o prisioneiro alcançar o exterior, a não ser atravessando a parede? Para mim, a baleia branca é essa parede erguida a meu lado. Às vezes acho que além nada existe, mas é bastante. Esse cachalote me sobrecarrega, me acumula, me esmaga, ele diz em outras edições. Vejo nele uma força prodigiosa, com inescrutável maldade a lastreá-la. Essa coisa inescrutável é o que odeio, ou seja, o cachalote branco, o mandatário, ou seja, o mandante, saciarei nele esse ódio. O que o capitão Acabe, ele quer dizer é que Deus é um ser raciocinante, porém inescrutável, que fica atrás da máscara dos objetos, da máscara de papelão, dos objetos visíveis. A metáfora da máscara de papelão é uma das ideias filosóficas mais profundas do livro. E ele continua: quem está acima de mim? A verdade, na verdade ele diz, não me fales de blasfêmias, homem, se referindo a Starbuck. Eu bateria no sol se o sol me insultasse. Pois, se o sol pudesse fazer isso, eu então poderia fazer aquilo. Há sempre uma espécie de justo equilíbrio nessas coisas, com zelo vigilante, superintendendo toda a criação, mas nem essa justiça, homem, é o meu Senhor. Quem está acima de mim? A verdade não tem fronteiras. Capitão Acabe, ele quer ferir Deus. Ele quer matar Deus, porque ele deseja ser Deus. O que o capitão Acabe quer atacar é o que está por trás da realidade. A quem ele culpa pelo seu sofrimento, pelo seu infortúnio, pela sua tragédia pessoal de perder a perna e de usar uma perna de marfim que lhe causava dolorosas feridas. Por exemplo, há uma passagem no livro que ele diz que não muito tempo antes do Pequod ali zarpar de Nantucket, o capitão Acabe, ele foi encontrado numa noite caído, desacordado no chão, e a sua perna de marfim, ela havia sido tão violentamente retorcida e deslocada que ferira a virilha dele. Mas feriu a virilha dele ao modo de uma estaca que quase atravessou a sua virilha. Então, o marfim, esse marfim que é usado para substituir a perna verdadeira, ele já recebeu tantas torções, tantos repuxões, que eram causa de muito sofrimento. Acontece que o Deus do capitão Acabe, ele é o Deus da filosofia não cristã de Salomão. E o Deus da filosofia não cristã de Salomão é o Deus da natureza, impessoal, indiferente. Mas a natureza, ela é somente as costas de Deus.
A epistemologia do capitão Acabe, assim como a epistemologia do rei Salomão, é naturalística. Acabe, ele é um empirista. O Deus de Acabe é uma coisa, uma força prodigiosa. Porque esse Deus da natureza não pode ser mais do que isso. Ele é o Deus conhecido exclusivamente pela razão humana, finita, limitada. É o Deus sem rosto. O capitão Acabe, ele não reconhece a face de Deus, que é Cristo. Não há boa nova no horizonte do capitão Acabe. Ele, inclusive, é dito no livro que ele era cristão apenas nominalmente. O momento mais radical do discurso, que é esse, e que ele fala, não me fales de blasfêmias, homem, eu bateria no sol se o sol me insultasse, né? Quem está acima de mim, que a gente acabou de ler, esse discurso, essa segunda parte, ela simboliza para nós, com muita clareza, a revolta metafísica do capitão Acabe, que culmina, é claro, na autodeificação. Ele diz, quem está acima de mim? Um homem capaz de bater no sol, se o sol o insultar. Está acima do bem e do mal. Agora, nos encaminhando para o final da aula, nós vamos descobrir qual foi aí o destino, que nós já sabemos, trágico, do baleeiro Pecode, mas, sobretudo, o destino de Ismael e do capitão Acabe. Há uma cena que é muito importante a gente destacar na aula de hoje, que é a cena do ataúde. Tá? A cena do ataúde ou caixão do arpoador Queequeg, no capítulo 110 de Moby Dick, que é um dos símbolos mais poderosos da obra. Qual é a origem desse ataúde, desse caixão? Quando o arpoador Queequeg adoece, ele adoece gravemente na história. E ele acredita que a sua morte ela é iminente. Então ele pede que o carpinteiro do navio construa um caixão em forma de canoa. Agora, de maneira surpreendente, após o caixão ser finalizado e Queequeg testar esse caixão, ele decide, subitamente, que tem coisas para ainda fazer na Terra e se recupera milagrosamente. Queequeg, então, ele transforma o caixão na sua arca de pertences. Ele, inclusive, esculpe na tampa do caixão as tatuagens do seu corpo que contém um sistema cosmológico, um sistema profético que o próprio Queequeg não consegue ler. Mais tarde na história, quando a boia de salvamento do Pecode ela é perdida no mar, o caixão de Queequeg é selado e pendurado na popa do navio para substituí-la. Essa ironia é essencial e não passa despercebida pelo capitão Acabe, que vê nisso uma zombaria do destino. O capitão Acabe vê nisso uma zombaria do destino. Essa cena funciona como um mau presságio visual de que a morte é inevitável para a tripulação do Pecode. O fato de um caixão ser construído dentro do navio, ali, significaria um presságio de que a morte ela aguardava a tripulação. Mas, ao mesmo tempo, oferece uma brecha para a salvação providencial e milagrosa ao narrador. No clímax final, após Moby Dick, a grande baleia branca, destruir o Pecode e todos os marinheiros afundarem, o caixão de Queequeg ele emerge do vórtice e é esse caixão que vai manter o narrador Ismael flutuando por um dia e uma noite até ele ser resgatado pelo navio de nome Raquel. A cena é muito simbólica, porque ela retoma novamente o livro de Jó. No belo epílogo, Ismael ele assume o arquétipo de Jó e ele diz: sobrevivi para contar. Ismael ele foi o único sobrevivente
a tragédia infernal do baleeiro Pecode. E o único sobrevivente à tragédia infernal do baleeiro Pecode foi um homem agarrado ao símbolo da sua finitude, agarrado ao símbolo do pó e das cinzas. Ismael, o homem que se reconhece criatura mortal, ali agarrado ao ataúde e dependente da providência. O nome Ismael, ele significa Deus ouve. Então, tanto Ismael bíblico, filho de Abraão, quanto o Ismael do romance Moby Dick, eles são resgatados da morte iminente pela providência divina, por Deus. Então, no fim, Ismael ele vai ser o único sobrevivente do destino trágico do baleeiro e só sua voz vai permanecer para contar e para relatar o que aconteceu ali. Nesse belo epílogo, após o Pecode ser destruído por Moby Dick e quase toda a tripulação morrer, exceto Ismael, é o navio Raquel, enquanto refazia seus passos na busca por seus filhos perdidos, que resgata o único sobrevivente do Pecode, o nosso narrador, Ismael. Esse baleeiro Pecode, ele é um baleeiro de Nantucket, que encontra o baleeiro Pecode perto do final da história. O capitão Gardner do Raquel, ele pede ajuda ao capitão Acabe para procurar seus filhos, que desapareceram após uma caça à baleia branca. E o capitão Acabe, é claro, se recusa ao pedido do Raquel para continuar na sua busca obsessiva por Moby Dick. Esse baleeiro Raquel, ele é crucial para o enredo. O nome Raquel é mais uma referência bíblica, retratando a figura bíblica que chora por seus filhos perdidos. Então, o capitão Acabe, qual é o destino do capitão Acabe? O capitão Acabe, ele vai morrer estrangulado pela linha do seu próprio arpão, que vai prender ao seu pescoço e o arrastar para as profundezas quando a baleia mergulha. A morte do capitão Acabe, ela ilustra perfeitamente a ligação entre o capitão Acabe e o titã Prometeu da mitologia grega. Herman Melville, ele reconfigurou em Moby Dick o mito de Prometeu para criar um Prometeu moderno do século XIX. Há uma conexão direta na obra em dois momentos, inclusive. Na tragédia grega de Prometeu, de Ésquilo, Prometeu acorrentado, o titã Prometeu, ele desafia Zeus e rouba o fogo dos deuses e entrega esse fogo à humanidade. Um gesto que vai encarnar a revolta contra o divino, a rebelião metafísica. Assim como o capitão Acabe desafia Moby Dick, a imensa baleia branca, que se torna, como já vimos, o símbolo do poder que governa o mundo, do poder da criação de Deus, do mistério, do próprio Deus, em última instância. Então, tanto o capitão Acabe quanto o Prometeu, da tragédia grega de Ésquilo, eles cometeram o pecado da ubris, do orgulho, da soberba. Ambos acreditaram que, como um Deus, eles podiam dominar a natureza. E nos dois casos, tanto Prometeu quanto Acabe, eles são punidos por esse atravessamento dos limites humanos, pela rebeldia metafísica, por essa ambição desmedida. Agora, na tragédia de Ésquilo, na tragédia grega, como punição, Zeus acorrentou Prometeu a uma rocha e um abutre, uma águia, vinha todos os dias devorar seu fígado, que se regenerava eternamente. De modo semelhante, o capitão Acabe, ele também é punido, né? Mas isso é importante. Ele é punido, mas ele não é punido por Deus. Deus não o castiga. O seu abutre não é o inimigo externo enviado por Deus. O abutre foi criado por ele mesmo. Há uma passagem marcante do livro que ilustra perfeitamente isso. Elias, como já falamos, o autoproclamado profeta, ele diz ao capitão Acabe, antes da partida, no navio Pecode, algo mais ou menos assim. Ele faz um alerta. Ele diz algo como uma oração desesperada. Ele diz, Deus te ajude, velho. Teus pensamentos criaram uma criatura em ti. Aquele cujo intenso pensamento se transforma assim no Prometeu,
Um abutre pasta em seu coração. Um abutre pasta em seu coração para sempre, sendo o abutre a própria criatura por ele criada. Sendo o abutre a própria criatura por ele criada. Ou seja, o capitão Acabe, ele é simultaneamente o Prometeu, o que sofre, e o criador do próprio tormento. A sua obsessão monomaníaca é o abutre que devora seu coração. O abutre simboliza essa obsessão. Melville ele está explorando um tema filosófico muito profundo. Aquele que, na sua arbitrariedade, desconhece os limites da sua liberdade, vê esta liberdade sumir e cair no poder de ideias que o escravizam. Esse é um processo que Melville pintou genialmente, que é o caso do capitão Acabe. Acabe, ele já não dá a impressão de ser um homem livre. Ele já não passa de um maníaco, obsesso por ideias mentirosas. Então, retomando, o capitão Acabe morre estrangulado pela linha do próprio arpão, pelo instrumento da sua obsessão que se torna o agente da sua destruição. Ele não é devorado por Moby Dick. O homem não é devorado por Deus. O homem é devorado por sua própria ideia. Essa passagem diz que o capitão Acabe não é, portanto, devorado pela enorme baleia branca. Ele é devorado por sua monomania, por sua obsessão, pela obsessão que ele mesmo criou, tal como um abutre espiritual que devora o seu coração, como no castigo de Prometeu. Por hoje, ficamos por aqui. Lembrando que a gente pode, em outro momento, entrar em mais mistérios dessa obra colossal. E se você gostou dessa aula, não se esqueça de curtir, compartilhe com seus amigos, para que esse canal possa crescer e trazer para você mais conteúdos como esse. Para quem se interessar e ainda não tiver o livro, eu também vou deixar na descrição do vídeo o link do livro Moby Dick, de uma excelente edição. Até a próxima!